Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos e todas bem-vindos em nome de Jesus. O Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Vamos louvar o nosso Deus. Vou chamar a irmã Vanúzia para cantar o hino congregacional de número 9. Aleluia ao Deus Trino. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu convido a igreja a ficar em pé, vamos cantar esse hino. Ele exalta a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os irmãos podem sentar. Chega um momento de oração, que o Senhor possa estar colocando diante de Deus esse culto, que Ele possa estar recebendo o nosso culto, o nosso louvor, e possa estar falando aos nossos corações. Depois de alguns momentos em oração silenciosa, eu peço ao irmão Ilho que ore ao nosso Deus.
eu peço à amada igreja que abra suas Bíblias no Salmo de número 1. Os irmãos podem ficar em pé para a leitura do Salmo, Salmo de número 1. Eu vou ler os versículos ímpares e a amada igreja lê os versículos pares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Vamos repetir toda a Assembleia, versículo de número 3, todos juntos, por favor. Ele é como árvore. Amém. Que o Senhor aplique em nossas vidas a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, querido irmão e irmã. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos, Senhor, nessa manhã te render graças, Senhor, e bendizer o teu santo nome, ó Pai, porque reconhecemos, Senhor, que tu és o Deus soberano, que acima de tu não há ninguém, ó Pai. Também reconhecemos, Senhor, a tua misericórdia em nossas vidas, Senhor, pois nós sabemos quem nós éramos, Senhor, e tu, na tua infinito amor, na tua infinita misericórdia, que se renova a cada dia, como diz a tua palavra, tu nos resgataste, Senhor, da morte para a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado, pelo sacrifício, Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, por amor a nós, Senhor. Tu mandaste à terra para nos salvar. Ó Pai querido, nós queremos, somente, Senhor, te pedir que tu, na tua infinita misericórdia, possa estar recebendo, Senhor, nossos louvores, recebendo o nosso culto, Senhor. Fala, ó Pai, aos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, os teus servos, Senhor, que vai ministrar a palavra hoje, Senhor. Assim como tu já tem falado até esse momento, através do louvor, através da tua palavra lida, ó Deus. Eu que te peço, Senhor, no doce nome de Jesus, aquele que reina para hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, vamos louvar mais uma vez, chamar o grupo de louvor. A Assembleia pode sentar. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus. Nós iremos neste instante louvar ao Senhor Deus e na sexta-feira passada nós ensinamos uma música para alguns, porque ela é bastante antiga e foi uma bênção, foi uma coisa muito especial, foi um momento muito especial que nós tivemos aqui na igreja, porque eu percebi que muitos trouxeram à memória essa música que nos fala sobre um convite: vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, como nos diz a palavra, e nós temos livre acesso à sala do Pai, à presença do Senhor. Nós não estamos aqui apenas para cantarmos algumas músicas, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Diante da sua presença, nós temos livre acesso à presença do Pai. Você crê assim, meu irmão? Amém? Vamos louvar o Senhor Deus. Se você conhece, canta com a gente. Se não conhece, aprende, em nome de Jesus. Vinde, entrai na presença do Rei. Vinde, entrai na
presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Já podemos entrar. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, 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 adorai ao Rei. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, 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 adorai ao Rei. Mais uma vez no início, vinde, vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar, já podemos entrar. Vinde, vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, louvai ao Senhor. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, 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 adorai ao Rei. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, vinde, vinde. Eu quero ouvir só a igreja. Vinde, do início. Vinde, entrai, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Mais uma vez a igreja e o instrumental. Vinde, vinde. É a certeza que nós temos, nós podemos louvar o Senhor. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, 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 adorai ao Rei. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 exaltai. Vinde, 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 adorai ao Rei. Aleluia. Vinde e cantai ao Senhor Deus. Esse é o convite nessa manhã, que você possa adorar ao Senhor Deus, que você possa louvar, exaltar e adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor digno de louvor e de adoração. Amém, meu irmão? Quero te convidar mais uma vez, por gentileza, a se colocar em pé. E esse cântico diz: pela fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores. Tudo posso no Senhor Jesus, nosso Senhor, meu fiel, meu bom pastor. Em nome de Jesus, exalte ao Senhor Deus. Celebra ao Senhor Deus. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Mais uma vez no início, pela fé no Filho de Deus, pela fé. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor.
pela fé, Filho de Deus, eu sou vencedor. Ó Senhor, todo mal, lança fora da minha vida. Afasta, Senhor, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. As irmãs, tudo posso. Crê nisso. Os varões, tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Obrigado, Senhor, de receber todo. Para terminar, todos juntos, tudo posso em Jesus, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. O Senhor é digno é de receber todo louvor. A última vez, digno é de receber todo louvor. Aleluia. O Senhor é digno de receber todo louvor. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã, meu querido irmão, com o seu coração distante do Senhor Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor é o único manancial que pode trazer satisfação à tua alma. Só o Senhor pode preencher o teu coração, a tua mente nessa manhã. Creia nisso, em nome de Jesus. Ele é fonte de vida, fonte a jorrar sobre as nossas vidas. E a minha oração é que Deus fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo, Tu és essencial, Senhor. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Ó Senhor Deus, Tu és a fonte. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Adora ao Senhor, meu querido irmão. Declare isso, manancial. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declara isso, eu tenho sede, eu tenho sede. Minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou
tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Aleluia, Senhor. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. A última vez, manancial. Única fonte de vida Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Bom revê-los depois de uma semana trágica, né, para a gente. Meu Deus. Eu estava comentando com os meninos que eu fiquei de um jeito que eu não estava assimilando ainda o número 7. Eu não estava aguentando ouvir o número 7. Eu estava dizendo que daqui para frente ou eu acordo às 6 ou às 8. Nem 7, nem fração de 7. Pintar o 7 também é uma frase que eu não estou querendo muito usar. Agora, em especial, eu comentei com um amigo meu chamado Aldo. Eu disse para ele: olha, daqui para frente eu quero pouco papo com esse pessoal que leva o sobrenome de A7. Rafa, isso é para você também, cara, viu? Mas que tudo isso nos sirva de lição para que esse país verdadeiramente se interesse por aquilo que é prioritário na vida da gente. Que esse país, que essas lições, que esse não seja o Brasil conhecido como o país do futebol, mas que esse país seja o país conhecido onde a graça de Deus é derramada sobre o seu povo. Em nome de Jesus, que esses governantes sejam tementes ao Senhor, que o povo se incline cada dia mais para a palavra do Senhor que é eterna. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo e depois nós vamos ler o restante desse texto, que vai do versículo 3 até o versículo 14. Mas agora eu gostaria de ler junto com você o versículo de número 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. E eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente reflita naquilo que o Senhor nos confiou e pensemos juntos naquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã. Efésios capítulo 1, versículo 3. Se você encontrou, gostaria que você lesse em voz alta, como você tem aí na versão da sua Bíblia. Vamos juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela manhã desse dia, muito obrigado porque as tuas misericórdias foram renovadas sobre cada um de nós na manhã de hoje. Obrigado por teu cuidado, por teu zelo, por teu amor para conosco. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito, que o Senhor nos traga discernimento da sua palavra, que o Senhor edifique a nossa vida e que possamos sair daqui guardando a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. Assim nós te oramos, através de Jesus Cristo, teu Filho, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há 15 dias atrás, nós trouxemos uma palavra de reflexão no culto matinal, um sábado retrasado. E o texto que nós lemos foi exatamente isso, e eu comentava com os irmãos e dividia, compartilhava com eles o incômodo que eu tenho sentido ultimamente de ver a palavra bênção ser de uma forma tão desvirtuada, ela sendo pregada nos púlpitos, nas igrejas e na televisão, no rádio, na internet. É impressionante como bênção se tornou uma palavra corriqueira, mas também uma palavra de troca, uma palavra de escambo, uma moeda de troca. E eu trazia naquela oportunidade aos irmãos que uma certa noite, uma madrugada, quando perdi o sono, acordei no meio da noite, e eu não sei você, mas quando a gente perde o sono no meio da noite, alguma coisa tem. Ou você não está bem de saúde, ou Deus quer falar alguma coisa para você. Eu sempre pensei isso. Desde pequenininho, mamãe me ensinou exatamente isso. Olha, meu filho, quando você acordar de madrugada, sem sono, dobre o joelho. O sono volta. E se o sono não voltar, Deus vai falar com você, com certeza, aquilo que Ele quer ministrar à sua vida. E numa dessas madrugadas, eu perdi o sono e liguei a televisão e estava passando um programa lá, evangélico, entre aspas, e o pastor estava muita ênfase, o líder daquela igreja, e convidando exatamente para que todos aqueles telespectadores passassem a frequentar o púlpito, passassem a frequentar o templo, aquela denominação, porque segundo ele a bênção do Senhor estava naquele lugar. E eu fiquei assim, assustado, eu digo, rapaz, se olha, você venha comprovar, porque Deus está agindo nesse lugar, não procure outro lugar não, a bênção do Senhor está aqui nesse lugar, nesse templo. E eu disse, rapaz, não é bem isso que a palavra de Deus me ensina. Fiquei incomodado, e aí fui para a palavra de Deus, e eu estava comentando isso com os meninos, e quando algo incomoda o seu coração, o melhor amparo e a melhor resposta está na palavra de Deus. Não adianta você hastear a bandeira, você publicar no Facebook, não adianta você levantar uma bandeira contrária. Se aquilo te incomoda, vai para a palavra de Deus e que o Senhor vai ministrar o seu coração e vai dizer o que você precisa fazer. Eu estou aproveitando essa reflexão que foi no culto matinal, para que agora os nossos ouvintes e os nossos telespectadores da Rádio IP Farol e da TV IP Farol também, possam entender o significado da palavra bênção. E eu acho esse momento muito apropriado para que o Senhor fale ao nosso coração, porque o texto que nós lemos nos diz que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. E que a gente não precisa estar correndo atrás de A, de B, de templo A, de templo B, de placa de igreja, porque Cristo, Deus, já fez em nós, através de Jesus Cristo, e nos concedeu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E eu fiquei incomodado com aquilo. E eu disse, eu vou pesquisar essa palavra na Bíblia. Vou começar a ver aonde é que a Bíblia fala de bênção. E comecei vendo tudo. E primeiro lugar na Bíblia que você encontra a palavra bênção é em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Quando Deus chama Abrão e diz assim, olha, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E ele diz assim, sê tu uma bênção. Quando Deus diz isso para Abrão até então, porque ele não tinha mudado o nome de Abrão ainda, ele só vai mudar o nome para Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis. Mas nesse instante Deus está dizendo para Abraão o seguinte, olha meu filho, por onde você andar, aonde você palmilhar, aonde você estiver, seja o reflexo do Deus que você tem, um Deus de toda bênção.
Seja o reflexo da bênção que é o Senhor teu Deus, na frente dos homens, dos reinos, nas terras por onde você andar. Seja o reflexo do Deus de toda a bênção. É a recomendação que Deus dá para Abraão. Seja uma bênção. Mostre aos homens o Deus que você tem. Compartilhe com os homens o Deus que você tem. Um Deus que abençoa todos aqueles que a quem Ele chama. Agora, o que mais me impressionou nesses dias também, é que, não sei se você já parou para perder o seu tempo, porque eu perdi o meu tempo. Mas é bom a gente aprender algumas coisas, extrair algumas coisas daquilo também que não nos serve. Até nisso a gente pode extrair algumas lições. Mas eu fiquei surpreso com outro momento. Um líder religioso de renome aí nacional, não vou citar o nome para que vocês não orem por ele. Não vou citar o nome aqui para que ele não me denuncie e lance um processo contra mim. Mas aí ele foi para a televisão e disse algo assim que eu fiquei impressionado. Ele disse assim: olha, eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção toda especial para a sua vida agora. Hoje, nesse momento. Você que está assistindo esse programa. Deus vai inaugurar uma bênção nunca antes conhecida e mostrada ao mundo. Quando eu escutei aquilo, eu disse: rapaz, o negócio é sério. Pense, Deus vai inaugurar uma nova bênção. Uma bênção inédita vai acontecer na sua vida a partir desse momento, você que está assistindo. Eu parei, desci da cama e disse: é comigo. Agora eu quero ver esse negócio. Uma bênção inédita, algo que Deus ainda não fez na minha vida, algo que Deus vai inaugurar. Isso não acontece desde a fundação do mundo, Senhor. Então eu vou esperar, vou aguardar. E aí ele começou: olhe, Deus vai realizar na sua vida algo novo, algo inédito. Deus vai lançar sobre sua vida uma bênção que o mundo nunca antes conheceu. Eu digo: estou dentro, Senhor, é agora. Imitar uns irmãozinhos que dizem: manda, Jeová. Manda, Jeová. E eu me preparei ali, e ele disse: agora é preciso que você se sacrifique numa coisa. Meu coração já desacelerou. Eu digo: aí vem coisa. Aí ele disse: olhe, se você quer receber essa bênção, se essa bênção inédita você quer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, é preciso que você faça um sacrifício. E o sacrifício é: você nos remeta, deposite a quantia de R$1.500. Meu irmão, meu semblante caiu. Eu disse: não vou receber essa bênção porque eu não tenho R$1.500 para mandar. Dobrei o meu joelho: Senhor, tenha misericórdia, pobre pecador, miserável, feito aquele cego Bartimeu que pedia esmola. Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, muita gente está sendo enganada por esses charlatões. É esse o termo. Com toda a severidade da palavra. É esse o termo. Gente que está negociando o evangelho, gente que está negociando a palavra de Deus, gente que está se dando bem, tirando dinheiro dos incautos. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, nessa manhã, que você que está nos assistindo e nos ouvindo, em nome de Jesus, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Efésios, de 3 a 14, é uma doxologia. O apóstolo Paulo escreve palavras de glória ao Senhor, por tudo aquilo quanto o Senhor já fez. E Paulo escreve com ênfase àqueles irmãos, e Paulo está preso. E você não vai ver na carta aos Efésios nenhuma palavra de murmuração do apóstolo Paulo. Você não vai ver ele lamentar da sua vida, da sua condição de preso. Não, pelo contrário. A palavra que ele dá aos Efésios é de esperança, que eles perseverem. Porque aquilo que Deus fez a eles, ninguém tira, ninguém rouba, ninguém negocia. Jamais será tirado da vida daqueles irmãos. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é justamente isso. Mas eu quero convidar você a perceber nesses versículos de 3 a 14, bênçãos que Deus já nos reservou. E à medida que a gente for identificando essas bênçãos que o apóstolo Paulo vai relacionar, eu queria que você no seu coração dissesse assim: Senhor, muito obrigado pela bênção que o Senhor já me deu. Amém? Primeira bênção que a gente identifica nesse texto é a bênção de termos sido escolhidos e predestinados pelo Senhor. Observe o que diz o versículo de número 4, 5 e 6. Diz assim: assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Bênção. Primeira bênção que Paulo relaciona é que Deus nos escolheu. Ainda quando não éramos isso que nós somos, ainda quando não tínhamos uma profissão definida, ainda quando não tínhamos nome, ainda quando não tínhamos pai, mãe, família, Deus, antes da fundação do mundo, olhou para mim e para você e nos escolheu para a salvação eterna, nos predestinou para isso. Você pode dizer amém? Deus escolheu você. Vai para frente do espelho, olha para o teu rosto, olha para o teu interior e vê se há alguma coisa em você que pudesse atrair o olhar de Deus e salvar você. Vê se você poderia fazer alguma coisa para ser escolhido desse Deus, Criador de todas as coisas. Vê se há em você alguma coisa que poderia chamar a atenção do Senhor e dizer: vou salvar a Mizinha, porque ele é tão bonzinho, não vai crescer muito, mas é um rapaz bonzinho. Nada havia em mim, nada havia em você, e Deus, por graça, por misericórdia, por bondade, por amor eterno, resolveu, antes da fundação do mundo, escolher você e predestinar você para a salvação eterna em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, a bênção de sermos escolhidos, de sermos eleitos por Deus. Paulo vai escrever na sua carta aos Romanos, no capítulo 28, no capítulo 8, versículo 28 a 32, assim, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho propôs, antes o entregou por todos nós. Aí Paulo diz assim: como não nos dará também com ele todas as coisas? Filhos de Deus, separados pelo Senhor, eleitos segundo o seu propósito, eleitos segundo o seu propósito sobre o seu decreto. Ainda quando não tínhamos absolutamente nada, Deus me viu, Deus me amou, Deus amou você. Que privilégio, que coisa maravilhosa, que bênção tremenda que o Senhor nos dispensou. Salmista Davi, no Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: teus olhos me viram quando era uma coisa informe, me viram em forma de embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existissem. Deus me elegeu, Deus me escolheu, Deus escolheu você em nome de Jesus. Que bênção! Nada se compara a isso, irmãos. Antes de todas as outras bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, essas bênçãos precedem a tudo. A escolha de Deus, um Deus tremendo, maravilhoso, mas que nos amou. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas sabe por que Deus chamou a mim e a você? Sabe por que Deus escolheu pessoas imperfeitas como eu e você? Pessoas que acordam com pensamento e logo no final do dia já estamos com outros pensamentos. Pessoas fracas, frágeis. O apóstolo Paulo, na continuação desse versículo, e lá no finalzinho, no versículo 5, no versículo 6, ele vai dizer assim: e ele fez isso para o louvor da glória
da sua graça. Deus me escolheu, Deus lhe escolheu para o louvor dele mesmo. Por isso que eu e você devemos refletir a glória desse Deus. Por isso que devemos ser bênção por onde quer que nós andemos. Primeira bênção, de sermos escolhidos por Deus e predestinados para a salvação. Mas o apóstolo Paulo também relaciona outra bênção. E eu queria que você lesse do versículo 7 até o versículo 12. A segunda bênção que o apóstolo Paulo relaciona. Leiam em voz alta, por favor. Paulo faz uma ponte entre o versículo 6 e o versículo 7. No versículo 6 ele termina: concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus. E aí no versículo 7 ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido da cruz do Calvário. O plano de Deus, a trindade em ação, você encontra nesses versículos. O trabalhar, o agir de Deus Pai em escolher, e agora o agir do Filho em nos redimir de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a injustiça. O projeto de Deus estava assim dito. Deus escolhe, o Filho nos redime, o Filho joga para bem longe de nós as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados, e nunca mais volta a se lembrar daquilo que cometemos anteriormente. Redimidos. Como eu gosto dessa palavra. Ser redimido significa que nós fomos absolvidos. Ser redimido significa que a dívida que havia contra a nossa vida, ela foi retirada. Ser redimido significa que nós fomos perdoados de toda a culpa. Não há bênção maior do que essa. Não há bênção maior do que andar de cabeça erguida, sabendo que Deus perdoou as minhas transgressões. Não há bênção melhor do que acordar de manhã e se sentir amado por esse Deus, perdoado por esse Deus, e a consciência não nos bate mais, porque a palavra de Deus diz que Ele jogou fora todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões no mar do esquecimento. Nunca mais Ele voltará a se lembrar disso. Perdão de Deus. Como eu gosto quando a gente canta aquele louvor que diz: eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Isso significa que você, ao entrar nesse templo agora de manhã, Jesus Cristo já abriu o caminho para que você se dirigisse a Deus Pai Todo-Poderoso. Significa que todas as vezes que você acorda pela manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida. Isso significa que você agora tem livre acesso a Deus pelo Filho Jesus Cristo. Isso significa que não há nenhuma condenação sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Fomos livres, libertos, absolvidos de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a transgressão, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Absolvidos por completo. Perdoados por seu amor, por sua misericórdia, por sua graça. Há um texto em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é,
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Glória a Deus por isso. Ele me redimiu, Ele lhe redimiu. O Senhor pagou a sua dívida na cruz. A cédula que havia contra as nossas vidas foi rasgada e o Senhor nos absolveu através de Jesus, o seu Filho. A bênção de sermos redimidos pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua e ele nos dá a terceira bênção. Versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo escreve aos Efésios e diz: olha, vocês creram no evangelho, vocês ouviram a palavra da verdade, essa palavra encontrou guarida no coração de vocês, essa palavra moveu o coração de vocês, mas isso é muito bom, mas Deus fez algo mais por vocês. Vocês creram na palavra do evangelho, na palavra da verdade, creram em Jesus Cristo, seu Filho. Agora Deus faz algo com vocês. Cada um de vocês que creram no evangelho, cada um de vocês que creram em Jesus Cristo, seu Filho, e no seu sacrifício, na remissão dos vossos pecados, Deus faz algo mais contundente na sua vida. Ele sela você com o Espírito Santo da promessa. Ele sela o crente com a sua autoridade. Ele sela o crente com o Espírito Santo da promessa que nunca mais sairá das nossas vidas. O selo que significa que eu e você pertencemos a Ele para sempre. Selados pelo Espírito Santo da promessa. Há pelo menos 3 sentidos do termo selo, irmãos, na Bíblia: autenticidade, autoridade, propriedade. É assim o que isso significa. E esses significados, o selo é um dos símbolos do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado para designar a posse de uma pessoa sobre alguma coisa por ela selada. O selo indica posse, propriedade. Fomos selados com o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E hoje, pela fé, somos propriedade de Deus. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, subiremos com Ele, pois o Senhor virá buscar aqueles a quem a Ele pertence. Paulo fala uma palavra escatológica. E ele diz assim: você é propriedade do Senhor. Você pertence a Ele. O selo é a primeira parte dessa aliança. O Espírito Santo de Deus está em você. E Paulo vai falar de penhor. E Paulo olha agora além do seu mundo, do contexto do seu mundo, e nos traz uma palavra escatológica, nos traz uma palavra de que Cristo voltará. De que Ele voltará para buscar aquilo que é dele. Que Ele voltará para buscar aqueles que foram selados pelo selo da promessa. E esse dia não tardará. Jesus está voltando. E nós fomos selados pelo Espírito Santo e nós temos a certeza de que Ele vai voltar para nos buscar para Ele. Selados pelo selo da promessa. Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu vou para preparar lugar. Mas eu vou vir buscar vocês para onde quer que eu esteja, vós estejais também. A terceira bênção que Paulo relaciona é a bênção de sermos propriedades do Senhor. Exclusiva dEle. Pertencemos a Ele. Selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu não sei aonde a igreja se perdeu ao deixar de compreender essa mensagem.
Eu não sei onde está o coração dessas pessoas que vão atrás desses mercadejantes da fé. Eu não sei onde está a mente e o coração dessas pessoas que buscam em placas de igreja a sua bênção. Se você entrevistar esse público, essas pessoas que lotam esses templos por aí afora, e se você perguntar para ele o que é que ele foi fazer naquela igreja, invariavelmente a resposta é: eu vim buscar a minha bênção. Todos aqueles que entram nos templos estão em busca que Deus realize os seus próprios desejos. Aqueles que entram e a motivação no coração não é adorar o Deus de toda a bênção. A motivação no coração não é receber, ouvir a palavra de vida eterna, de ser edificado através da palavra, não. Se entra nesses tempos para que Deus resolva os seus problemas. Se entra nesses tempos para que Deus, cumpra na sua vida o desejo do seu próprio coração. Irmãos, nessa manhã nós entendemos que toda sorte de bênçãos o Senhor já nos deu. Tudo que o Senhor vai nos conceder, e o Senhor tem nos dado: a bênção de uma casa, a bênção de uma família, a bênção de vestir uma roupa decente, a bênção de um emprego, a bênção da saúde, a bênção da felicidade, a bênção da alegria. Todas as demais bênçãos são decorrentes daquilo que Deus já fez por nós. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma, você já é um abençoado. Você não precisa ir atrás de homens que prometem isso e aquilo. Você tem o Deus de toda a bênção. Conheça o Deus da bênção. Tem gente que só quer a bênção de Deus, mas é preciso ter o Deus de toda a bênção, andar com Ele, ter comunhão com Ele, viver uma vida de santidade, viver uma vida de afastamento do pecado, ter o olhar no autor e consumador da fé. O Evangelho nos convida para vivermos isso hoje. Você é um povo abençoado. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos. Há um texto na Bíblia tão tremendo que fala sobre bênção. E bênção é o contrário de maldição. Bênção é aquilo que Deus dispensa ao seu povo. Há uma narrativa bíblica que fala de um rei chamado Balaque. Ele era o rei dos Moabitas. Israel estava saído do Egito, estava palmilhando a terra. E por onde Israel passava, o povo de Deus passava, a bênção do Senhor era sobre aquele povo. Por onde passava Israel, Israel conquistava povos, nações, e a mão do Senhor era sobre aquele povo. E era um povo de dura cerviz, era um povo de índole difícil, mas Deus continuava a abençoar por sua misericórdia aquele povo. Balaque, atormentado porque Israel tinha acampado nas terras dos Moabitas, e assustado com a prosperidade daquele povo, com a quantidade que cada dia mais crescia e como Deus abençoava aquele povo, Balaque resolve usar de uma estratégia. Já que ele não poderia combater o exército de Israel, porque era muito numeroso, ele parte para uma ação espiritual. Ele parte para um plano espiritual. E aí ele vai buscar um profeta de uma terra bem distante, chamado Balaão. E Balaque diz assim: olha, vai lá chamar Balaão, porque eu quero que ele olhe para esse povo, e eu quero que ele amaldiçoe esse povo, porque esse povo está se tornando muito numeroso, esse povo tem crescido demais, tem sido próspero demais, e eu sei que esse povo vai dar trabalho e ele vai matar a gente. Chama Balaão. E aí ele mandou alguns oficiais seus até a terra distante, que chegou na casa do profeta Balaão e diz: olha, Balaque quer falar contigo, porque ele quer que você amaldiçoe o povo de Israel. Você vai encontrar essa narrativa em Números, capítulo 22, 23 e 24. E quando Balaão escuta isso, Deus pergunta para ele: esses homens querem o quê? E Balaão diz para Deus: esses homens vieram me buscar a mando de Balaque, o rei dos Moabitas, para que eu amaldiçoe a Israel. E Deus diz para Balaão:
esse povo não pode ser amaldiçoado. Esse povo é um povo abençoado por mim. Esse povo não pode ser amaldiçoado. E aí Balaão manda a resposta para Balaque e diz: olha, Deus me disse que eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é dele. Esse povo é um povo abençoado. Nem que Balaque encha a minha casa toda de prata e de ouro, eu possa amaldiçoar esse povo, porque esse povo é de Deus. Não tem como amaldiçoar esse povo. É Deus que o abençoa, é o Deus que o faz prosperar, e eu não posso ser contrário àquilo que Deus faz. Mas mesmo assim, Balaque, pela segunda vez, os homens e agora os oficiais mais graduados que Balaque manda chamar Balaão para impressionar ele, para dizer para ele que ele precisa vir para amaldiçoar Israel. E chegam aquelas autoridades: olha, Balaque quer que você vá. E aí Balaque decide ir. E aí a gente vai ver nesse trecho aquela famosa passagem que a burra de Balaão fala para ele. Até então os animais não falavam, viu, irmãos? Só falou porque Deus abriu a boca da burra. E diz para ele: rapaz, você não está vendo não, que Deus não quer que você continue. Abriu os olhos da burra e você não consegue ver o que Deus está recomendando para você. E aí Balaão abre os olhos e diz: realmente. Mas aí o anjo permite que ele passe e diz: faça o seguinte, você vai se encontrar com Balaque, mas você só vai dizer aquilo que Deus colocar na sua boca. Está combinado? Está certo. Balaão vai e se encontra com Balaque. Balaque, quando vê Balaão fica feliz da vida. Diz: rapaz, por que é que você demorou tanto? Eu aqui precisando tanto de você, para que você amaldiçoe esse povo, para que você olhe para esse povo e lance sua maldição. Balaque sobe com Balaão a um cume, faz 7 altares, e cada um desses 7 altares ele oferece um cabrito e um boi. E aí vem cá, Balaão, olha aqui para as campinas, olha aqui para esse povo, daqui desse alto monte, dá para você ver o exército de Israel, esse povo, uma parte desse povo. Eu quero que você amaldiçoe esse povo. Balaão olha para aquilo. E a palavra de Balaão é a seguinte: como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como posso pronunciar ameaças quando o Senhor não quis ameaçar? Eu não posso ameaçar esse povo. Balaque se irrita com Balaão: mas não é possível, eu chamei você aqui para amaldiçoar esse povo. Vem cá, leva para ele para outro monte, faz mais 7 altares, sacrifica mais 7 animais, 7 bois, 7 cabritos. E aí mostra para Balaão de um outro alto monte a Israel e diz: olha, faz isso, amaldiçoa esse povo de Israel. Balaão fecha os olhos e vem à mente aquilo que o Senhor coloca nele. E ele diz para Balaão: Deus manda te dar o seguinte recado, Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar aquilo que Deus me ordenou. Contra Israel não há encantos, contra Israel não há mandinga, contra Israel não há macumba, contra Israel não há todas as hostes do inferno, porque Deus abençoou o seu povo para todo o sempre. Amém. Não há como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Mas eu gosto mesmo é do final dessa história. A terceira e última tentativa de Balaque para Balaão amaldiçoar. Ele leva ele para outro cume, ele vê metade do deserto. Como eu gosto dessa expressão. Moisés vai escrever descrevendo Balaão. Aí diz que Balaão chega junto do povo de Israel que está acampado e agora virado para o deserto. Aí o texto diz assim: e Balaão fechou os olhos, olhou para Israel e disse assim: quão belas são tuas campinas, quão maravilhosas são tuas tendas,
Como eu queria pertencer a esse povo, como eu queria viver entre vocês. Vocês parecem que são um povo assim que brotaram como um manancial brota da terra. Como a terra de vocês é bonita, como o povo de vocês é saudável, como algo de especial em vocês. Eu não posso amaldiçoar, porque vocês são povo escolhido de Deus. E eu estou falando de olhos fechados, porque agora eu entendi que quem Deus ama e escolhe não podem ser amaldiçoados. A bênção do Senhor está sobre sua vida, meu irmão. A bênção do Senhor já foi derramada sobre a sua vida. É certo que passamos por provações, por dificuldades, por lutas, por provações, por dias tristes, por dias difíceis. Mas saiba de uma coisa, o Deus de toda bênção é o seu Deus. E Ele não retira da sua vida aquele que Ele já te prometeu e vai cumprir na sua vida no tempo dEle. Espere por isso. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. A bênção de sermos escolhidos por Deus. A bênção de sermos redimidos por seu Filho Jesus. E a bênção de sermos selados pelo Espírito Santo da promessa, como penhor da sua volta, em nome de Jesus. Amém? Convidar você a se colocar de pé. Convidar o ministério de louvor. Eu sei que a gente caminhou mais um pouquinho na hora, mas eu queria que nesse instante você entendesse o recado de Deus para a sua vida. Você fechasse a porta da sua mente, do seu coração para as outras propostas que você tem escutado por aí. Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, nem para enganar ninguém, nem para iludir ninguém. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glória ao teu nome, Senhor. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do Senhor. Fui resgatado das amarras.
peça ao Senhor. Você foi perdoado pelo Senhor Deus, justificado por Cristo na cruz, redimido e selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Para terminar, eu fui perdoado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra na nossa vida. Que a gente tenha um restante de dia abençoado na presença dEle, uma semana abençoada, arraigados nessa promessa que Ele já nos deu, já nos foi dada. Pertence a mim e a você hoje. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, sublime, maravilhoso Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do seu Santo Espírito recaiam sobre todos nós, povo seu, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Sentem só um pouquinho, irmãos, antes de passar a palavra para o superintendente da escola dominical, o diácono Ricardo. Um grupo de teatro nosso, grupo abençoado, ministério de teatro que o Senhor tem levantado aqui na igreja, eles estão indo para o estado de São Paulo, uma cidade, fazer um curso de aperfeiçoamento de teatro. Esse grupo tem nos abençoado muito, irmãos. Estava conversando com o pastor Felipe antes do culto, e a gente viu no acampagem como nós fomos abençoados por eles. E esse grupo é um grupo que está custeando a sua viagem, a sua estadia, a sua alimentação. Essas pessoas, esses jovens estão indo passar, uma semana? Uma semana, não é isso? Uma semana. A cidade é Ibiúna, no estado de São Paulo. Uma semana, e eles não pediram assim a ajuda da igreja, não procuraram o conselho da igreja, se bem que eu acho que eles vão procurar, porque eles estão apertados. Estão apertados. Mas eles estão promovendo cantinas. E hoje, em especial, vai ter um churrasquinho aí. Vai ter um churrasco, no final da escola dominical. Um churrasco argentino. Só não tem cerveja alemã. Churrasco argentino. Mas que a gente possa contribuir. Não olhe para o preço, porque o preço está bem acessível. É mais barato do que uma quentinha. Tá certo? Não é a mesma quantidade. Também o preço não é igual. Mas você abençoe a vida desses irmãos. Eu queria pedir que os irmãos do grupo de teatro, os jovens do grupo de teatro, fiquem de pé, por favor, que estão aqui na igreja. Esse grupo que vai para São Paulo. Bênção. Essa turma aí que precisa da nossa ajuda. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Então, quando terminar a escola bíblica dominical, que você passe lá na cantina, compre um churrasquinho, mesmo que você seja vegetariano, dê para alguém. Mas compre, para ajudar essa turma aí para São Paulo, não somente ir, viu, porque ele precisa voltar também. Então, eles vão, mas ajude para eles voltarem também, para a gente ser abençoado com a aprendizagem dele, com o aperfeiçoamento deles. Amém? Pelo amém, vocês vão vender 10 churrasquinhos. Mas creia, por fé, vai vender tudo, em nome de Jesus. Amém? Diácono Ricardo, Deus te abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós tivemos aqui ontem na igreja um evento, né, uma atividade muito especial, tá certo? Que foi o curso de capacitação e atualização a professores da Escola Bíblica Dominical. E eu queria convidar 2 pessoas, uma mulher e um homem, voluntariamente, se não vier eu vou indicar, para falar ou para testemunhar um pouquinho daquilo que aprendeu, né, no curso ontem. Tivemos uma
uma frequência muito boa, mais de 50 pessoas participaram do curso, o presbítero Márcio que estava ministrando, e foi realmente uma bênção, meus irmãos. Quem não participou, perdeu. Né? Quem não participou, perdeu. Então eu queria convidar, sei que o tempo já está adiantado, 10h15, mas eu queria que 2 pessoas viessem aqui para rapidamente falar do que foi o curso de capacitação e atualização da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, presbítero Kemuel. Agora, uma mulher. Uma mulher. A Ana Lisiane, é? Ana Lisiane. Venha. Kemuel, vai vir? Os 2. Graça e paz para a igreja. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que quem não veio, perdeu. Mas perdeu mesmo. Foi uma grande oportunidade, não somente para os professores, passar por um processo de qualificação, como também os pretensos candidatos, né? Então, nós que estamos lecionando nas salas de aula, nós sentimos a dificuldade até de convidar as pessoas. Não é porque muitas pessoas são detentoras do conhecimento secular, poderiam se tornar grandes mestres na igreja, mas muitas vezes não se predispõem a fazer isso. Muitas vezes se dedica muito ao ensino secular e muitas vezes abre mão de também querer gostar de ensinar a palavra de Deus. Então, quero dizer aqui que para mim foi bastante gratificante. Aprendi muito, muito. Mesmo vivendo por muitos anos já lecionando, mas aprendi muito ontem aqui. Deus nos abençoou de forma maravilhosa. E dizer que aqueles que estiveram aqui, que ainda não são professores, que são os pretensos professores, né? São os professores em potenciais. E que quando chegar essa oportunidade, um convite para que venham a assumir uma classe ou auxiliar em uma classe, que vocês possam estar disponíveis. E que Deus abençoe cada vez mais a vida do presbítero Márcio e a continuidade nesse tipo de trabalho. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Ontem foi um dia especial, realmente. A exemplo de mim, né, porque eu sou uma pessoa que não tenho formação na área assim de educação, minha formação é outra. Então, assim, eu fazia muitas coisas pelo instinto, né? E orava, buscava de Deus essa direção. E ontem eu aprendi a esquematizar algumas estratégias para poder chegar no alvo que eu pretendo alcançar. E eu quero dizer que assim, que foi muito bom, realmente foi muito produtivo, né? Eu hoje já trouxe um material achando que eu sou criativa, né? Eu espero que os meus alunos no dia de hoje saiam louvando a Deus pelo que eu trouxe hoje. Então, assim, produziu em mim esse desejo de fazer esse algo mais, né? A gente sabe que primeiro a gente tem que ter vida o nosso papel é assim, é de vida produzindo vida. E se a gente não vier realmente buscar assim, esse algo mais, aprendendo e buscando, a gente realmente vai ficar estagnado. Ao contrário das demais escolas, as escolas seculares, né, que a gente tem uma graduação, aqui a gente não tem graduação, né? E a gente faz realmente por amor e um trabalho de voluntariado. E a gente pôde ver, assim, diante de tudo que foi apresentado, que a gente cresceu muito. Aprendeu também a organizar as ideias, né? Que as ideias às vezes estavam, né, Ricardinho? Ficam meio assim dispersas, fazer plano de aula para ir, né? Então eu espero que assim, não só nós que ontem fomos abençoados, toda a igreja possa ser abençoada, assim como o fruto daquele trabalho que foi desenvolvido ontem. Outra particularidade que eu gostaria de chamar a atenção é que o curso foi de aperfeiçoamento, né? Capacitação e aperfeiçoamento dos professores de EBD. E eu particularmente fui surpreendida com pessoas que não eram professores da EBD, que estavam aqui se mostrando interessados. A palavra nos diz que a gente tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura. A gente prega em casa, a gente prega no trabalho, a gente prega na igreja, né? E esse trabalho da EBD também é uma forma de levar a palavra. E ele está aberto, né, Ricardinho? Queria deixar claro assim, que está aberto para todos que tenham interesse, porque apesar de você ir para a sala e achar que você é aluno, você sempre tem algo mais para poder oferecer.
Ao contrário da vida secular, onde a gente vai somente para aprender, na escola bíblica dominical, esse trabalho é uma troca. Então, com certeza, se a gente não tiver algo para trocar, a gente vai ficar assim, tipo aquela ovelha estagnada, né, irmão Josmar? Que está ali há não sei quantos anos, só ouvindo, sem produzir frutos. E a gente tem que produzir frutos, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Então, foi realmente uma bênção, irmãos. E terão outras atividades aí, a igreja vai colocar à disposição outros trabalhos em que a igreja possa participar. Eu vou chamar alguns nomes aqui e eu vou assim, reiterar que esses nomes aqui nós temos o controle pela matrícula da escola bíblica. Não é que eu cite alguns e não citam os outros, porque a gente tem conhecimento e tem um controle pela matrícula na escola bíblica dominical. E todos os que matricularam, que entregaram aquela fichinha, eu vou citar aqui os nomes das pessoas que aniversariaram. E fiquem de pé, porque nós vamos orar ao final aqui. Eu queria citar as pessoas, desde 2 semanas atrás, né, a gente não vem avisando, mas eu queria falar. Ana Maria dos Santos, da classe Shalom, o irmão José Freire, a irmã Cremilda Maria, e o irmão José Soares Pinto, ficassem de pé, aniversariaram nesses últimos dias. Na classe de catecúmenos, a irmã Lucielma Maria, José Soares Pinto. Na classe da mocidade, o Caio Daniel Brito. Então são esses. E classe de adolescentes, Pedro Henrique. Outro irmão que aniversariou, vamos dizer, nesses 15 dias para cá, e aniversário de casamento também, que os irmãos possam ficar de pé, os casais que aniversariaram, outros irmãos que aniversariaram. Eu vou chamar o pastor Felipe aqui à frente, ele vai estar orando. Todas as classes estão presentes, todos os professores, a classe de adolescentes hoje vai ficar com 2 irmãos abençoados, o irmão Márcio Igor, né, e a irmã Adassa. Vão estar à frente da classe de adolescentes hoje, e o pastor Misael vai estar à frente da classe de casais, que é a classe do pastor Célio. E hoje à noite o pastor Felipe pediu para avisar, eu vou avisar, ele já está aqui, ele iria avisar, mas o culto hoje será às 18 horas, viu, irmãos? Às 18 horas, no mesmo horário regular, então o culto será às 18 horas. Amém. Amém. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. 18 horas, meu irmão. Não fique em casa vendo a vitória da Argentina, não, tá certo? Venha para a igreja. Hoje à noite teremos a participação na liturgia do nosso coral, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essas vidas. Maravilhoso Deus, te rendemos graças pela palavra que ouvimos, pela ministração, por tudo que aconteceu nessa manhã, Pai, e já te agradecemos por aquilo que acontecerá, e teremos momentos abençoados nas nossas salas, ó Pai. Ó Deus, queremos te render graças por cada irmão que completou mais um ano de vida, que o Senhor continue firmando os seus passos, as suas caminhadas, que em nome de Jesus, que o Senhor continue confirmando as obras de vossas mãos, ó Pai, que o teu nome continue sendo glorificado através de suas vidas, Pai. Ó Deus, também te agradecemos por aqueles que completaram mais um ano de vida, mais um ano de casamento, de enlace matrimonial, de vida conjugal, de vida a dois. Nós te louvamos, ó Pai, porque entendemos que, diferentemente do mundo, nós entendemos que o casamento foi instituído pelo Senhor mesmo, foi o Senhor Deus que instituiu e, sobretudo, tem abençoado todo casamento. Pai, louvado seja Deus. Casamento que foi formado debaixo da tua graça, é um casamento abençoado, nós cremos. Um casamento que está sendo solidificado pelo Senhor. E nós cremos que o Senhor mesmo abençoa, fortalece, une, e o teu nome tem sido glorificado através dos nossos casamentos e das nossas famílias, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, que possamos ter um momento muito abençoado agora nas nossas salas e logo mais à noite, que possamos retornar à tua casa e juntos possamos louvar e engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido.